Olá, seja bem-vindo ao Filtrandamente, o seu canal de conhecimento filtrado. Se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber avisos de novos vídeos. Um abraço e bons estudos! Parte 2. Barreiras ao saber. Saber significa ficar em silêncio, completamente em silêncio, então você pode ouvir a voz baixa e calma do seu íntimo. Saber significa deixar a mente de lado. Quando você está absolutamente calmo, sem se mover, nada se agita em você, as portas se abrem. Você faz parte dessa existência misteriosa. Você a conhece tornando-se parte dela, tornando-se um participante dela. Isso é saber. Capítulo 4. Conhecimento. Qual é a diferença entre conhecimento e saber? Não existe diferença no dicionário, mas na vida existe uma enorme diferença. O conhecimento é uma teoria, o saber é uma experiência. Saber significa você abrir os seus olhos e ver, conhecimento significa que alguém abriu os olhos, viu e comenta a respeito, e você simplesmente continua reunindo as informações. O conhecimento é possível até mesmo se você for cego. O conhecimento é possível, sem olhos você pode aprender muitas coisas sobre a luz, mas saber não é possível se você for cego. Saber é possível apenas se os seus olhos estiverem saudáveis, sadios, se você puder ver. Saber é autenticamente uma experiência sua, o conhecimento é postiço, falso. O conhecimento é uma praga, uma calamidade, um câncer. É por meio do conhecimento que o homem se torna separado do todo, o conhecimento cria a distância. Você encontra uma flor silvestre na montanha e não sabe o que ela é, a sua mente não tem nada a dizer sobre ela, a mente é silenciosa. Você observa a flor, vê a flor, mas nenhum conhecimento se manifesta em você, existe a admiração, existe o mistério. A flor está ali, você está ali. Pela admiração, vocês não estão separados, vocês estão ligados. Mas se você souber que aquela flor é uma rosa, um cravo ou outra qualquer, esse próprio conhecimento separa você. A flor está ali, você está aqui, mas não há uma ligação, você o conhece. O conhecimento cria uma distância. Quanto mais você conhece, maior a distância, quanto menos você conhece, menor a distância. E se você estiver num momento de não conhecer, não existe distância, vocês estão próximos. Você se apaixona por uma mulher ou por um homem, no dia em que você se apaixona, não existe distância. Existe apenas admiração, uma emoção, uma excitação, um êxtase, mas não conhecimento. Você não sabe quem é aquela pessoa. Sem o conhecimento não existe nada para separá-los, daí a beleza daqueles primeiros momentos de amor. Depois que você viveu junto com a pessoa, por 24 horas apenas, o conhecimento se formou. Então você tem algumas ideias sobre a pessoa, você sabe quem ela é, existe uma imagem. 24 horas criaram um passado, aquelas 24 horas deixaram marcas na mente. Você observa a mesma pessoa e não há mais o mesmo mistério. Você está descendo a montanha, aquele pico ficou para trás. Entender isso é entender muito. Entender que o conhecimento separa, o conhecimento produz uma distância, é entender o verdadeiro segredo da meditação. A meditação é um estado de não conhecer. A meditação é espaço puro, não perturbado pelo conhecimento. Sim, a história bíblica é verdadeira, aquele homem caiu por causa do conhecimento, ao comer o fruto da árvore do conhecimento. Nenhuma outra escritura do mundo ultrapassa essa. Essa parábola é a última palavra, nenhuma outra parábola atingiu um ponto mais alto do que essa compreensão. Parece tão ilógico que o homem tenha caído pelo conhecimento. Parece lógico porque a lógica faz parte do conhecimento. A lógica é tudo que sustenta o conhecimento, parece lógico porque a lógica é a causa profunda da queda do homem. Um homem que seja absolutamente lógico, absolutamente razoável, sempre sensato, que nunca permite nada ilógico na sua vida, é um louco. A sanidade mental precisa ser equilibrada pela insanidade, a lógica precisa ser equilibrada pela ilógica. Os opostos se tocam e se equilibram. Um homem que seja apenas racional é irracional, ele perde muito. Na verdade, ele continua perdendo tudo o que é bonito e tudo o que é verdadeiro. Ele coleta coisas triviais, a sua vida é uma vida mundana. Ele é um homem mundano.
Essa parábola bíblica é de uma compreensão imensa. Por que terá o homem caído pelo conhecimento? Por que o conhecimento distância? Por que o conhecimento cria um eu e tu? Por que o conhecimento cria um sujeito e um objeto, o conhecedor e o conhecido, o observador e o observado? O conhecimento é basicamente esquizofrênico, ele cria uma separação e então não há maneira de unir ou ligar as partes. É por isso que quanto mais o homem torna-se culto, menos ele é religioso. Quanto mais instruído um homem, menor a possibilidade dele se aproximar do todo. Jesus está certo quando diz: apenas as crianças serão capazes de entrar no meu reino. Apenas as crianças. Qual é a característica que uma criança tem e você perdeu? A criança tem a característica do não conhecimento, a inocência. Ela olha com assombro, admiração, os seus olhos são absolutamente limpos, puros. Ela olha fundo, mas não tem preconceitos, não faz julgamentos, não tem ideias a priori. Ela não projeta, daí ela vira saber aquilo que é. A criança conhece a verdade, você conhece apenas a realidade mundana. A realidade é essa que você criou ao seu redor ao projetar, desejar, pensar. A realidade é a sua interpretação da verdade. A verdade é simplesmente aquilo que é, a realidade é o que você veio a entender, é a sua ideia da verdade. A realidade consiste de coisas, todas separadas. A verdade consiste de apenas uma energia cósmica. A verdade consiste de unidade, a realidade consiste de quantidade. A realidade é uma multidão, a verdade é integração. J. Krishnamurti disse: negar é silenciar. Negar o quê? Negar o conhecimento, negar a mente, negar essa constante ocupação do seu interior ou criar um espaço desocupado. Quando você está desocupado, está sintonizado com o todo. Quando está ocupado, você saiu da sintonia. Daí, sempre que acontece de você poder manter um momento de silêncio, existe uma imensa alegria. Nesse momento, a vida tem significância, nesse momento a vida tem uma grandeza além das palavras. Nesse momento a vida é uma dança. Nesse momento, se até mesmo a morte vier, ela será uma dança e uma celebração, porque esse momento não conhece nada além da alegria. Esse momento é alegre, é feliz. O conhecimento tem de ser negado, mas não porque estou dizendo isso, ou porque J. Krishnamurti o disse, ou porque Gautama Buda disse. Se você nega porque estou dizendo, então você vai negar o seu conhecimento e tudo o que eu estou dizendo irá se tornar o seu conhecimento no lugar disso. Você vai substituir isso. Então, tudo o que eu disser se tornará o seu conhecimento e você vai começar a se apegar a isso. Você abre mão dos seus antigos ídolos e os substitui pelos novos, mas é o mesmo jogo praticado com palavras novas, ideias novas, pensamentos novos. Então, como negar o conhecimento? Não com outro conhecimento. Apenas entender o fato de que o conhecimento cria uma distância, apenas entender esse fato intensamente, totalmente, é suficiente. Não que você tenha de repor esse conhecimento com outra coisa. Essa intensidade é como fogo, essa intensidade reduzirá o seu conhecimento a cinzas. Essa intensidade é suficiente. Essa intensidade é conhecida como compreensão. A compreensão queimará o seu conhecimento e ele não será substituído por outro conhecimento. Então fica o vazio, shunyata. Então resta a nulidade, porque então não existe conteúdo, existe a verdade não perturbada, não distorcida. Você tem de ver o que estou dizendo, não é para você aprender o que estou dizendo. Atenção, ouça-me, não comece a reunir conhecimento. Atenção, não comece a acumular. Ouvir-me deve ser uma experiência de percepção. Você deve ouvir com intensidade, com totalidade, com o máximo de compreensão que lhe for possível. Nessa própria compreensão você entenderá a questão e essa própria visualização é transformação. Não que você tenha de fazer algo mais depois disso, a visualização em si provoca a mutação. Se for necessário fazer algum esforço, isso simplesmente mostra que você deixou de entender. Se você amanhã me perguntar: eu entendi que aquele conhecimento é uma maldição, que aquele conhecimento produz distância. Bem, como abro mão dele? Então você não entendeu. Se o como aparecer, então você não entendeu. O como não pode aparecer, porque o como é pedir mais conhecimento. O como é pedir métodos, técnicas, o que deve ser feito.
A percepção é suficiente, ela não precisa ser ajudada por nenhum esforço adicional. O fogo dela é mais do que suficiente para queimar todo o conhecimento que você carrega interiormente. Apenas entenda a questão. Ouça o que estou dizendo, me acompanhe. Ouça o que estou dizendo, segure a minha mão e avance para os espaços que estou tentando ajudar você a avançar, e entenda o que estou dizendo. Não questione, não diga sim, não diga não, não concorde, não discorde. Apenas me acompanhe nesse momento, e de repente a percepção acontece. Se você estiver ouvindo com atenção, e com atenção não quero dizer concentração, com atenção estou apenas querendo dizer ouvir com compreensão, não com a mente insensível, você vai ouvir com inteligência, com vivacidade, com abertura. Você está aqui, agora, comigo, é isso que eu quero dizer com atenção. Você não está em nenhum outro lugar. Não está comparando mentalmente o que estou dizendo com os seus antigos pensamentos. Você não está comparando nada, não está julgando. Você não está julgando interiormente, dentro de você, se o que estou dizendo é certo ou não, ou até que ponto é certo. Ainda outro dia eu estava conversando com um buscador. Ele tinha a característica de um buscador, mas estava carregado de conhecimento. Enquanto eu falava com ele, os olhos dele encheram-se de lágrimas. O coração dele estava apenas se abrindo e naquele exato instante a mente chegou e destruiu toda a beleza do momento. Ele estava apenas seguindo o coração e se abrindo, mas imediatamente a mente apareceu. Aquelas lágrimas que estavam a ponto de correr desapareceram. Os olhos dele ficaram secos. O que havia acontecido? Eu disse alguma coisa com que ele não podia concordar. Ele estava concordando comigo, até certo ponto. Então, eu disse alguma coisa que ia contra os antecedentes judaicos dele, que ia contra a Cabala, e imediatamente toda a energia mudou. Ele disse: está tudo certo. Tudo o que você diz está certo, mas essa coisa aí. Isso de Deus não ter sentido, de que a vida existe sem um propósito, com isso eu não posso concordar. Porque a Cabala diz exatamente o contrário, que a vida tem um sentido, que Deus tem sentido, que Ele está nos guiando para um determinado destino, que existe um destino. Pode ser que ele nem ao menos tenha reparado, que ele deixou de entender naquele momento porque ocorreu-lhe a comparação. O que a Cabala tem que ver comigo? Quando você estiver comigo, afaste todo o seu conhecimento sobre a Cabala, a Yoga, o Tantra, sobre isso e aquilo. Quando você estiver comigo, esteja comigo. E não estou dizendo que você deva concordar comigo, lembre-se, não se trata de uma questão de concordar ou discordar. Quando você vê uma rosa, você concorda com ela ou discorda dela. Quando você vê o sol nascer, você concorda ou discorda. Quando você vê a lua no céu noturno, você simplesmente a vê. Quer você a veja, quer não veja, não se trata de uma questão de concordar ou discordar. Não estou tentando convencer você de nada. Não estou tentando converter você a uma determinada teoria, filosofia, dogma, a alguma igreja, não. Estou simplesmente compartilhando o que aconteceu comigo e nesse próprio compartilhar, se você participar, pode acontecer o mesmo com você também. É contagioso. A compreensão transforma. Quando estou dizendo que o conhecimento é uma maldição, você pode concordar ou discordar, e você não entendeu. Você deve apenas ouvir, apenas entender, entrar no processo inteiro do conhecimento. Você pode ver como o conhecimento produz uma distância, como o conhecimento se torna uma barreira. Como o conhecimento se interpõe, como o conhecimento aumenta, e na mesma medida, também a distância aumenta. Como a inocência se perde por intermédio do conhecimento, como a admiração se destrói, é mutilada, assassinada pelo conhecimento, como a vida se torna uma coisa insípida e aborrecida pelo conhecimento. O mistério se perde. O mistério desaparece porque você começa a ter a ideia de que conhece. Quando você conhece, como pode haver mistério? O mistério é possível apenas quando você não conhece. E lembre-se, o homem não aprendeu nada. Tudo o que acumulamos é apenas lixo, uma bobagem. O que é definitivo, supremo, eterno permanece além do nosso alcance. O que conseguimos reunir são apenas fatos, a verdade permanece intocada pelo nosso esforço. E essa é a experiência não só de Buda, Krishna, Krishnamurti Ramana,
Essa é a experiência até mesmo de Edison, Newton, Albert Einstein. Essa é a experiência de poetas, pintores, dançarinos. Todas as grandes inteligências do mundo, sejam elas de místicos, de poetas, de cientistas, estão absolutamente de acordo em apenas uma coisa, que quanto mais conhecemos, mais entendemos que a vida é um mistério absoluto. O nosso conhecimento não destrói esse mistério. Apenas as pessoas estúpidas pensam que porque elas conhecem um pouquinho, então não existe mais mistério na vida. Apenas a mente medíocre se torna tão apegada ao conhecimento, a mente inteligente permanece acima do conhecimento. Ela usa o conhecimento, com certeza usa, ele é útil, é utilitário, mas sabe perfeitamente bem que tudo o que é verdade está oculto, permanece oculto. Podemos continuar conhecendo, mas o mistério permanece inexaurível. Ouça com atenção, com compreensão, plenamente. E na própria visão você vai entender alguma coisa, e isso que entender vai mudar você, e não pergunte como. É esse o significado quando Krishnamurti diz, negar é silenciar. A compreensão nega. E quando algo é negado, nada é colocado em seu lugar. Algo foi destruído e nada foi colocado em seu lugar. Existe o silêncio, porque existe espaço. Existe silêncio, porque o antigo foi jogado fora e o novo não chegou. Esse silêncio, Buda chama de Shunyata. Esse silêncio é vazio, nada. E apenas esse nada age no universo da verdade. O pensamento não pode agir lá. O pensamento trabalha apenas no mundo das coisas, porque o pensamento é também uma coisa, sutil, mas também é algo material. É por isso que o pensamento pode ser registrado, é por isso que o pensamento pode ser substituído, transmitido. Eu posso lançar um pensamento a você, e você pode retê-lo, pode tê-lo para si. Ele pode ser tido e dado, é transferível porque é uma coisa. Ele é um fenômeno material. O vazio não pode ser dado, o vazio não pode ser lançado a você. Você pode participar dele, pode mover-se nele, mas ninguém pode dá-lo a você. Ele é intransferível. E apenas o vazio atua no mundo da verdade. A verdade é conhecida apenas quando a mente não é. Para conhecer a verdade, a mente tem de cessar, ela tem de parar de funcionar. Ela tem de ficar quieta, parada, imóvel. O pensamento não pode ocorrer na verdade, mas a verdade pode atuar através dos pensamentos. Você não pode se aprender a verdade pelo pensamento, mas quando tiver aprendido a verdade então poderá usar o pensamento a serviço dela. E o que estou fazendo? É o que Buda fez, é o que todos os mestres fizeram. O que estou dizendo é um pensamento, mas por trás desse pensamento está o vazio. Esse vazio não foi produzido pelo pensamento, esse vazio está além do pensamento. O pensamento não pode tocá-lo, o pensamento não pode nem sequer olhá-lo. Você já observou um fenômeno, que você não pode pensar sobre o vazio, você não pode fazer do vazio um pensamento. Você não pode pensar nele, ele é impensável. Se você puder pensar nele, ele não será mais o vazio. O pensamento tem de sair para o vazio aparecer, eles nunca se encontram. Depois que o vazio veio, ele pode usar todos os tipos de instrumentos para se expressar. A compreensão é um estado de não pensamento. Sempre que você vê alguma coisa, você sempre vê quando não existe pensamento. Aqui também, ouvindo-me, estando comigo, às vezes você vê, mas esses momentos são lacunas, intervalos. Um pensamento se foi, outro não veio, e ocorre uma lacuna, e nessa lacuna algo se manifesta, algo começa a vibrar. É como alguém tocando um tambor, o tambor está vazio por dentro, é por isso que ele pode ser tocado. Esse vazio vibra. Esse belo som que surge é produzido a partir do vazio. Quando você é, sem um pensamento, então algo é possível, imediatamente possível. Então você pode entender o que eu estou dizendo. Então não será apenas uma palavra ouvida, então ela se tornará uma intuição, uma revelação, uma visão. Você entendeu, você a compartilhou comigo. A compreensão é um estado de não pensar, não pensamento. É uma lacuna, um intervalo no processo do pensamento, e nessa lacuna está o vislumbre, a verdade. A palavra inglesa empty, vazio, deriva de uma raiz que significa de folga, desocupado. É uma palavra bonita se você for até a raiz.
A raiz é muito fecunda, ela significa de folga, desocupado. Sempre que você estiver desocupado, de folga, você estará vazio. E lembre-se, o provérbio que diz que a mente vazia é um instrumento do diabo é simplesmente um absurdo. Exatamente o oposto da verdade, a mente ocupada é um instrumento do diabo. A mente vazia é um instrumento de Deus, não do diabo. Mas você tem de entender o que eu quero dizer com vazio de folga, relaxado, não tenso, sem movimento, sem desejar, sem ir a lugar nenhum, apenas ficando aqui, inteiramente aqui. Uma mente vazia é uma presença pura. E tudo é possível nessa presença pura, porque toda a existência deriva da presença pura. Essas árvores crescem a partir dessa presença pura, essas estrelas nascem dessa presença pura, nós estamos aqui, todos os Budas saíram dessa presença pura. Nessa presença pura você está em Deus, você é Deus. Ocupado, você cai, ocupado, você tem de ser expelido do jardim do Éden. Desocupado, você está de volta ao jardim, desocupado, você está de volta ao lar. Quando a mente não está ocupada com a realidade, com as coisas, com os pensamentos, então existe aquilo que é. E aquilo que é a verdade. Apenas no vazio existe uma reunião, uma fusão. Apenas no vazio você se abre para a verdade e a verdade entra em você. Apenas no vazio você se torna fecundo com a verdade. Existem 3 estados da mente. O primeiro é o do conteúdo e da consciência. Você sempre tem conteúdos na mente, um pensamento vindo, um desejo surgindo, raiva, cobiça, ambição. Você sempre tem algum conteúdo na mente, a mente nunca está desocupada. O tráfego continua, dia após dia. Quando você está desperto ele está lá, quando você está dormindo ele está lá. Quando desperto você o chama de pensamento, quando está dormindo você o chama de sonho, é o mesmo processo. Sonhar é um pouco mais primitivo. Só isso, porque nesse caso o pensamento se dá por imagens. Ele não usa conceitos, usa imagens. É mais primitivo, assim como as crianças pequenas pensam por meio de imagens. Assim, os livros infantis precisam conter imagens grandes, coloridas, porque a mente infantil pensa por meio de imagens. Por meio de imagens as crianças aprendem as palavras. Pouco a pouco, aquelas imagens tornam-se cada vez menores, e então desaparecem. O homem primitivo também pensava por imagens. As línguas mais antigas eram línguas pictóricas. O chinês é uma língua pictórica, o chinês não tem alfabeto. É a língua mais antiga. À noite, você volta a se tornar primitivo, esquece a sua sofisticação diurna e começa a pensar por imagens, mas é a mesma coisa. E a compreensão psicanalítica é valiosa, uma vez que ela entende os seus sonhos. Então existe mais verdade, porque você é mais primitivo, você não está tentando enganar ninguém, você é mais autêntico. Durante o dia você tem uma personalidade ao seu redor que o esconde, camadas sobre camadas de personalidade. É muito difícil descobrir o homem verdadeiro. Você tem de cavar fundo, e isso dói, e o homem resiste. Mas durante a noite, assim que você põe as suas roupas de lado, também está pondo a sua personalidade de lado. Ela não é necessária porque você não vai se comunicar com ninguém, você estará sozinho na sua cama. E você não estará no mundo, estará absolutamente no seu mundo particular. Não há necessidade de se esconder nem necessidade de fingir. É por isso que o psicanalista tenta entender os seus sonhos, porque eles mostram muito mais claramente quem você é. Mas é o mesmo jogo praticado em diferentes linguagens, o jogo não é diferente. Esse é o estado comum da mente, mente-conteúdo, consciência mais conteúdo. O segundo estado da mente é a consciência sem conteúdo, é o que é a meditação. Você está inteiramente desperto, e existe uma lacuna, um intervalo. Não se encontra nenhum pensamento, não existe pensamento diante de você. Você não está dormindo, você está acordado, mas não existem pensamentos. Isso é meditação. O primeiro estado é chamado mente, o segundo estado é chamado meditação. E então existe o terceiro estado. Quando o conteúdo desapareceu, o objeto desapareceu, o sujeito não pode permanecer por muito tempo, porque eles existem juntos. Eles produziram um ao outro. Quando o sujeito está sozinho, ele só pode existir um pouco mais, apenas com o impulso do passado. Sem o conteúdo,
A consciência não pode existir por muito tempo, ela não será necessária, porque a consciência é sempre a consciência sobre alguma coisa. Quando você diz consciente, pode se perguntar, de quê? Você diz, estou consciente de. Esse objeto é necessário, é uma necessidade para a existência do sujeito. Se o objeto desaparecer, logo o sujeito vai desaparecer também. Primeiro vai o conteúdo, depois a consciência desaparece. Então o terceiro estado é chamado samadhi, sem conteúdo, sem consciência. Mas lembre-se de que essa ausência de conteúdo e de consciência não é um estado de inconsciência. É um estado de superconsciência, de consciência transcendental. A consciência então é apenas consciente de si mesma. A consciência se voltou para si mesma, o círculo está completo. Você tem de voltar para casa. Esse é o terceiro estado, samadhi, e esse terceiro estado é o que Buda chama de shunyata. Primeiro abandone o conteúdo, você se torna vazio pela metade. Depois abandone a consciência, você se torna inteiramente vazio. E esse vazio por completo é a coisa mais linda, a maior bênção que pode lhe acontecer. Capítulo 5. Intelecto. Não sou absolutamente contra o intelecto. Ele tem os seus usos, mas eles são muito limitados, e você tem de entender as suas limitações. Se trabalha como cientista, você tem de usar intelecto. Ele é um bom mecanismo, mas é bom apenas se permanecer um escravo e não se tornar o senhor. Se ele se tornar o senhor e dominar você, então ele será perigoso. A mente como um escravo da consciência é um servo admirável, a mente como o senhor da consciência é um senhor muito perigoso. A questão toda é de ênfase. Eu não sou absolutamente contra o intelecto, eu uso o intelecto também. Como posso ser contra ele? Agora mesmo, falando com você, estou usando. Mas eu sou o senhor, ele não é o meu senhor. Se eu quiser usá-lo, eu o uso. Se eu não quiser usá-lo, ele não terá poder sobre mim. Mas o seu intelecto, a sua mente, o seu processo intelectual continua, quer você queira, quer não. Ele não se incomoda com você, como se você não fosse ninguém, ele continua seguindo em frente, até mesmo quando você está dormindo ele continua trabalhando. Ele não ouve você de maneira nenhuma. Ele permaneceu no poder por tanto tempo que se esqueceu completamente de que é apenas um servo. Quando sai para uma caminhada, você usa as suas pernas. Mas quando você está sentado não há necessidade de continuar movendo as pernas. As pessoas me perguntam, Osho, durante 2 horas sem parar você continua falando para nós da sua cadeira, na mesma posição. Você não moveu as pernas nenhuma vez. Por que eu deveria movê-las? Não estou andando. Mas eu conheço você, mesmo quando está sentado na sua cadeira você não está realmente sentado. Você está movendo as suas pernas, mudando de posição, de postura, fazendo 1001 coisas, virando-se e mexendo-se, numa grande inquietação. O mesmo se aplica à sua mente. Se estou falando com você, estou usando a mente. No momento em que paro de falar, a minha mente também para, imediatamente. Se não estou falando com você, a minha mente não tem necessidade de continuar trabalhando, ela simplesmente fica em silêncio. É assim que deveria ser natural. Quando estou dormindo ou não sonho, não há necessidade. Você sonha apenas porque restou muito trabalho a ser feito durante o dia, o qual a mente tem de fazer. É trabalho além do horário, você não conseguiu acabá-lo durante o dia. E como você pode concluir tudo? Você faz 1001 coisas ao mesmo tempo. Nada nunca está terminado, tudo permanece incompleto, e permanece incompleto para sempre. Você vai morrer, mas nada estará concluído. Nem mesmo num único sentido o seu trabalho estará concluído, porque você está correndo em todas as direções. Você se partiu em muitos fragmentos, não está integrado. A mente o arrasta para um lado, o coração o arrasta para outro, o corpo quer que você vá para outra direção, e você está sempre sem saber a quem ouvir. E a mente também não é uma. Você tem muitas mentes, você é multipsíquico, há uma porção de mentes em você. Não existe unidade, nem harmonia. Você não é uma orquestra, nada está afinado. Tudo segue o próprio ritmo, ninguém ouve ninguém, você simplesmente produz ruídos, não música. O intelecto é bom se funciona como um servo do todo.
Nada é ruim se está no lugar certo, e tudo está errado se estiver no lugar errado. A sua cabeça está perfeitamente bem se estiver sobre os seus ombros. Se estiver em outro lugar, então estará errada. Para trabalhar como cientista, o intelecto é necessário. Para trabalhar no mercado, o intelecto é necessário. Para se comunicar por meio das palavras, para falar às pessoas, o intelecto é necessário. Mas ele tem um uso muito limitado. Existe uma grande quantidade de condições em que o intelecto não é nem um pouco necessário. E quando não é necessário ele continua funcionando também, esse é o problema. Um mediador usa o intelecto, mas usa também a sua intuição, ele sabe que as funções de ambos são diferentes. Ele usa a cabeça e usa também o coração. Em Calcutá, na Índia, eu costumava me hospedar na casa de um juiz da Suprema Corte. A esposa dele um dia me disse: "Você é a única pessoa que o meu marido respeita. Se você diz alguma coisa ele ouve, mas ele não dá ouvidos a mais ninguém. Eu já fiz de tudo, mas fracassei. É por isso que estou lhe falando." "E qual é o problema?" perguntei. "O problema", disse ela, "está se tornando maior a cada dia. Ele permanece um juiz por 24 horas. Até mesmo na cama comigo ele se comporta como juiz, esperando que me dirija a ele como meritíssimo. Com os nossos filhos ele se comporta como se eles fossem criminosos. Com todo mundo é a mesma coisa. Estamos todos cansados. Ele nunca sai do tribunal. Ele interpreta o papel dele o tempo todo, nunca se esquece disso." A coisa lhe subiu à cabeça. E ela estava certa, eu conhecia o marido dela. É bom ser um juiz quando você está no tribunal, mas no momento em que sai do tribunal. Mas ele levava o tribunal para casa, então continuava a se comportar da mesma maneira com a esposa, com os filhos, com todo mundo. A esposa o temia, os filhos o temiam. No momento em que ele entrava em casa, todos se intimidavam. Um momento antes, as crianças brincavam alegremente, divertidas. De repente paravam, e a esposa se tornava séria. Imediatamente a casa se transformava num tribunal. Esse é o estado de milhões de pessoas, elas permanecem as mesmas, elas levam o trabalho para casa. O seu intelecto é necessário. A sua cabeça tem o seu próprio funcionamento, a sua própria beleza, mas ele deve estar no lugar certo. Há muito mais coisas que estão além do alcance da cabeça, e quando você entra nessas outras esferas, deve deixar a cabeça de lado. Você deve ser capaz disso. Isso é flexibilidade. Isso é inteligência. E lembre-se de nunca se confundir entre intelecto e inteligência. O intelecto é apenas uma parte da inteligência. A inteligência é um fenômeno muito maior, ela contém muito mais do que o intelecto, porque a vida não é apenas intelectual, a vida também é intuitiva. A inteligência contém a intuição. Muitas grandes descobertas foram feitas não pelo intelecto, mas pela intuição. Na verdade, todas as grandes descobertas foram feitas pela intuição. Dentro de você existe algo muito mais profundo. Você não deve se esquecer disso. O intelecto é apenas a periferia, a circunferência, ele não é o centro do seu ser. O centro do seu ser é a intuição. Quando você deixa de lado o seu intelecto, quando você põe a cabeça de lado, então algo mais profundo dentro de você começa a funcionar e é incompreensível da periferia. O seu centro começa a funcionar, e o seu centro está sempre sintonizado com o todo. A sua circunferência é o seu ego, o seu centro está sintonizado com o tal. O seu centro não é seu, ele não é meu, o centro é universal. As circunferências são pessoais, a sua circunferência é a sua circunferência, a minha circunferência é a minha circunferência, mas o meu centro e o seu centro não são duas coisas, no centro todos nós nos encontramos e somos uma coisa só. É por isso que os místicos vêm a saber sobre a unidade da existência, porque ela depende da intuição. A ciência produz divisão, separação, ela alcança as partículas mais diminutas. O mundo se torna uma multiplicidade, não é mais um universo. Na verdade, os cientistas deveriam parar de usar a palavra universo, deveriam começar a usar uma nova palavra, multiverso. Universo tem um tom místico, universo significa um. O místico busca o uno, essa é a experiência do centro.
Mas o centro só pode funcionar quando você parte da circunferência para o centro. Ele precisa de um salto quântico. Capítulo 6. Imaginação. A faculdade da intuição e a faculdade de criar a sua própria realidade não são absolutamente diferentes, mas coisas diametralmente opostas. A intuição é apenas um espelho. Ela não cria nada, ela apenas reflete. Ela reflete aquilo que é. Ela é pura, silenciosa, água cristalina refletindo as estrelas e a lua. Ela não cria nada. Ela é a claridade que no Oriente foi chamada de terceiro olho. Os olhos não criam nada, eles simplesmente informam você do que existe. Criar a sua própria realidade é chamado de imaginação, essa é a faculdade de sonhar. Durante a noite, você cria muitas coisas nos seus sonhos. E a coisa mais impressionante é que durante toda a sua vida você vem sonhando toda noite e sabe a cada manhã que era um sonho, não real. Mas quando a noite volta, e você dorme e a sua imaginação começa a abrir as asas, nenhuma dúvida lhe ocorre, sem nenhuma dúvida você aceita a sua realidade. Essa faculdade da imaginação pode funcionar também de outras maneiras. Ela cria os seus sonhos, que você sabe que não são reais. Mas quando eles veem você envolvido por eles, eles parecem absolutamente reais, mais reais do que o mundo real. Porque no mundo real de vez em quando você pode desconfiar, você pode duvidar. Por exemplo, neste momento mesmo você é capaz de duvidar se o que está vendo aqui ou ouvindo aqui é real, ou se você dormiu e está tendo um sonho. Ele pode ser um sonho. Você só vai saber quando acordar. Essa é a única distinção. Na realidade, você pode duvidar, poderia ser um sonho, mas num sonho você não pode imaginar se é um sonho. Essa é a única distinção entre sonho e realidade. A realidade lhe permite argumentar, a imaginação não lhe permite argumentar. A mesma faculdade pode criar devaneios, e você está sentado em silêncio, sossegado, sem fazer nada, e um sonho começa a flutuar nos seus olhos. Você está acordado, mas começa a pensar sobre ser o presidente do país. Por que você está acordado? Uma corrente oculta sabe que você está tendo ideias estúpidas, mas ainda assim elas são tão doces que você continua a sonhar que se tornou um conquistador do mundo, ou o homem mais rico do mundo. Ele está acordado, mas está produzindo um sonho. Se isso se tornar demais, você perderá a sanidade mental. Você pode ir a um asilo de loucos, a um hospital psiquiátrico, e ficará surpreso em saber como as pessoas vivem da própria imaginação, falar com as pessoas que não estão presentes, não apenas falar, mas até mesmo responder pelas pessoas, e não existe dúvida, não existe ceticismo. A imaginação pode criar um tipo de insanidade se ela começar a acreditar nos próprios devaneios, ela pode produzir alucinações. Até onde eu sei, os seus assim chamados santos, grandes líderes religiosos que viram Deus, que encontraram Deus, que conversaram com Deus, estão nessa categoria. O Deus deles está exatamente na imaginação deles. Existe um determinado método se você quiser conferir. O tempo necessário é de no mínimo 3 semanas, e você tem de fazer 2 coisas para preparar o terreno para criar uma alucinação. Então você poderá ver Jesus Cristo em pé à sua frente, ou Gautama Buda, e poderá entabular uma boa conversa. Você poderá fazer perguntas e receberá as respostas, embora ninguém mais veja que aquela entidade está lá, mas isso será culpa dos outros. Eles não têm a elevação espiritual para ver o invisível. 2 coisas básicas são necessárias, uma é um jejum de 3 semanas. Quanto mais faminto você estiver, menos a sua inteligência funciona, porque a inteligência precisa de uma determinada quantidade de vitaminas continuamente. Se essas vitaminas não forem fornecidas, o cérebro começará a perder as suas funções. No período de 3 semanas ele para de funcionar. Então a primeira coisa é fazer o intelecto dormir. É por isso que todas as religiões prescrevem o jejum como uma disciplina religiosa excelente. Mas a psicologia por trás disso é que dentro de 3 semanas a sua inteligência começa a adormecer. E então a imaginação pode funcionar perfeitamente bem, não há ninguém para duvidar. O segundo requisito é a solidão. Vá para um lugar numa montanha, numa floresta, numa caverna, onde esteja absolutamente sozinho. Como o homem nasceu em sociedade, ele sempre viveu entre as pessoas. Ele fala e conversa o dia inteiro, blá blá blá, blá blá blá. À noite ele conversa com os seus sonhos,
e pela manhã começa e vai em frente até dormir de novo. Se não houver ninguém com quem conversar, ele começa a orar a Deus. Isso é conversar com Deus, essa é uma maneira respeitosa de enlouquecer. No período de 3 semanas, e depois da segunda semana, ele começa a falar em voz alta. Depois da primeira semana, começa a falar consigo mesmo, mas ele sabe que ninguém deve ouvi-lo, do contrário, vão pensar que ele está louco. Mas no fim da segunda semana esse temor não existe mais, porque a inteligência está ficando insensível. Na segunda semana, ele começa a falar em voz alta. Na terceira semana, ele começa a ver a pessoa com quem quer se encontrar, Jesus Cristo, Krishna, Mahavir, Gautama Buda, um amigo morto, ou quem quer que seja. Depois de 3 semanas, ele é capaz de visualizar a pessoa com tanta clareza que a nossa realidade comum parece ofuscada. Daí as religiões terem incentivado essas duas estratégias, jejuar e ir para um retiro isolado. Essa é a maneira científica, de ter uma experiência alucinatória. Você pode criar a sua própria realidade, pode viver com Jesus Cristo outra vez, pode ter uma boa conversa com Gautama Buda, pode fazer perguntas e obter respostas, embora esteja fazendo as duas coisas. Mas foi descoberto que quando você faz uma pergunta, a sua voz assume um tom, e quando dá a resposta, a sua voz é diferente. Naturalmente, isso acontece em todos os hospícios por toda parte, as pessoas conversam com as paredes. Toda a história dos santos que tiveram contato com Deus, conversaram com Deus, tem de ser pesquisada com uma preocupação maior do ponto de vista psicológico. Eles não são diferentes dos loucos. Todas as suas pretensões, declarações de que são os únicos filhos de Deus, de que são o único profeta de Deus, de que são a única reencarnação de Deus, não são nada além de afirmações insanas. Será um verdadeiro choque se você puder entender que essas pessoas estavam envolvidas por alucinações, elas criaram a sua própria realidade ao redor de si. Os seus deuses eram a sua imaginação, as suas mensagens vieram da sua própria mente, as escrituras que deixaram foram feitas por elas mesmas. Nenhum livro foi escrito por Deus, porque eu consultei todos esses livros, eles não merecem nem sequer ser considerados boa literatura. O que dizer sobre a sua santidade? Eles são uma literatura de terceira classe, mas as pessoas os veneram. Toda a história da humanidade pode ser reduzida a uma única frase: ela tem sido a história da histeria. Todos esses santos e sábios são histéricos. Apenas muito poucos deixaram de lado a imaginação, deixaram de lado toda a mente e todas as suas faculdades, mas esses poucos não tiveram contato com Deus. Buda nunca viu nenhum Deus. Ele vivenciou apenas um enorme silêncio, experimentou a grande alegria, que permaneceu por 42 anos após a sua iluminação. A iluminação dele não foi uma ficção, porque as ficções não podem durar por tanto tempo, os sonhos não podem transformar a vida de um homem. Depois da iluminação, ele se tornou outro homem. A alegria permaneceu com ele, assim como a respiração. Ele não conversava sobre deuses, não falava sobre céu e inferno, não falava de anjos. Ele não viu todas essas coisas. Essas coisas têm de ser criadas primeiro, você tem de se colocar numa determinada situação em que possa ver tudo quanto queira ver. E se a pessoa estiver morrendo de vontade de ver Jesus Cristo, estará pronta para fazer qualquer coisa, jejum, isolamento, ir para um mosteiro. Em Athos, na Europa, existe um mosteiro de 1000 anos de idade, talvez o mosteiro mais antigo da Europa. Nesse mosteiro, há uma regra segundo a qual só se pode entrar nele, não se pode sair mais de lá. E dentro desse mosteiro vivem cerca de 10.000 monges. Apenas quando eles morrem e então o seu corpo é lançado por um buraco e outros cristãos que estão do lado de fora, que não são monges, dão-lhes uma sepultura. Mas os que estão dentro não podem nem ao menos sair com o morto. Então, o que aquelas pessoas fazem? Apenas cantam a Ave Maria. O mosteiro é dedicado à Mãe de Jesus, Maria. O dia inteiro o único trabalho deles é cantar a Ave Maria. Jejum, isolamento do mundo. Logo eles começaram a ter alucinações de que a Mãe Maria os visita. Eles têm as suas celas, vivem sozinhos, isolados uns dos outros. Eles não podem conversar entre si, apenas com o abade. Nesses 1000 anos, nenhuma mulher pôde entrar no mosteiro, nem mesmo um bebê de 6 meses.
Esses monges estão sentados sobre verdadeiros vulcões de energia sexual reprimida. Essa energia sexual reprimida também ajuda a criar alucinações. Todo mundo sabe que os rapazes começam a ter alucinações sobre garotas e que as garotas começam a ter alucinações sobre rapazes. Os seus sonhos tornam-se cada vez mais sensuais, o sexo se torna um fator dominante em sua mente. E por causa desses monges terem reprimido o sexo e estarem jejuando, vivendo no isolamento, só pensando em Jesus Cristo ou na Ave Maria, naturalmente eles começam a ter alucinações. E aqueles que começam a ter alucinações são os mais respeitados, os mais venerados. O maior louco dentro do mosteiro se torna o abade. Há muitas coisas a fazer para liberar essas pessoas desses hospícios chamados mosteiros, conventos, para ajudá-las a recuperar a sanidade mental, trazê-las de volta ao mundo da realidade e não dos sonhos. Você não precisa criar a sua realidade, você só tem de purificar os seus sentidos para sentir a realidade e a sua beleza psicodélica, o seu colorido, o seu vigor, a sua vitalidade. E dentro de si você tem de descobrir a realidade, não cria-la, porque nada criado por você pode ser outra coisa além de imaginação. Você simplesmente tem de entrar, em silêncio, e observar, apenas ficar alerta e consciente de modo a poder ver o que é real. E aqueles que viram a realidade dizem que você sente um enorme silêncio, uma grande alegria, uma infinita felicidade, imortalidade, mas você não vai ver nenhum Deus, e não vai ver anjo nenhum. Essas coisas têm de ser criadas para serem vistas. A intuição, a imaginação, o intelecto, tudo isso tem de ser transcendido. Você tem de chegar a um ponto em que está além da mente, uma profunda serenidade, um frescor e uma calma. Essa é a sua verdadeira natureza. Essa é a sua natureza búdica. Isso é o que você é. Esse é o material de que você é feito, e esse é o material de que todo o universo é feito. Podemos chamá-lo de consciência universal, podemos chamá-lo de divindade universal, qualquer nome serve. Mas lembre-se, milhões têm se enganado com a imaginação. E é muito simples, muito fácil, só se precisa seguir uma determinada estratégia e então criar a realidade. Uma vez eu estava hospedado na casa de um amigo. Na Índia existe um festival sagrado, e nesse festival as pessoas usam algo semelhante à marijuana, e isso se chama ban. O homem na casa de quem eu estava hospedado era também um professor na mesma universidade em que eu estava, um homem muito simples e bom. E eu havia dito a ele: não faça essa idiotice. Mas ele foi a uma reunião com alguns amigos e eles conseguiram servir a ele doces que estavam cheios de marijuana, e algumas bebidas geladas também cheias de marijuana. Ele não voltou para casa. No meio da noite eu tive de ir procurá-lo. O que havia acontecido? Ele estava em pé, nu, rodeado por uma multidão, gritando obscenidades, e as pessoas atiravam pedras nele. Não consegui entender o que acontecerá. Detive as pessoas, dizendo: eu conheço este homem. Ele está se comportando como se estivesse drogado. Tentei vesti-lo, mas tive dificuldade, pois ele resistia bastante. Eu tentava vestir-lhe as calças e ele as arrancava. E depois ele saiu correndo. Eu não conhecia direito a cidade, mas ele a conhecia bem. Eu o segui por alguns minutos pelas ruas estreitas e depois o perdi. De manhã, a polícia telefonou para casa e informou que o meu amigo estava preso, então fui até a delegacia. Na ocasião, ele já havia recuperado um pouco dos seus sentidos, ainda assim estava com muita ressaca. Mas ele me reconheceu e disse: desculpe por não ter dado ouvidos a você. Ele tinha ferimentos por todo o corpo, por causa das pedras que as pessoas haviam atirado nele. Eu o levei para casa e desde aquele dia ele ficou com medo da polícia, ficou marcado por esse medo, porque a polícia deve tê-lo agredido bastante. De outra maneira ele não teria vestido as roupas, e ele deve ter se comportado mal com os policiais. Ele ficou com tanto medo, que esse se tornou uma paranoia, a vida tornou-se difícil para ele. Durante a noite, um policial ficava de guarda na rua. Ele ouvia o ruído das botas do policial e bastava isso para que acordasse sobressaltado. Eu lhe dizia: Bauron, esse era o nome dele, o que você está fazendo? Fique quieto, ele respondia. A polícia vem vindo. Eu tive de pedir ao diretor para lhe dar 15 dias de licença para que ele pudesse descansar, porque era difícil levá-lo à universidade.
Tudo se tornava suspeito. Se visse duas pessoas paradas na esquina, conversando, ele dizia: olhe, eles estão conspirando. E eu garanto que vão conseguir me pegar, vão me prender e me bater. Faça alguma coisa. Um carro de polícia passava e ele dizia: meu Deus! Eles chegaram! Eu tentei de todas as maneiras possíveis mostrar que era apenas medo. Eu sabia como havia começado, mas já estava sendo demais. Ele não ouvia, nem dormia, nem me deixava dormir. Por fim, eu tive de ir até o inspetor de polícia e contar-lhe toda a história. Eu falei a ele: o senhor precisa me ajudar de alguma forma. Esse homem é muito simples, inocente, ele não cometeu nenhum crime e ele só havia tomado marijuana. Eu não sei o que mais misturaram nos doces e bebidas que lhe deram. A polícia deve ter batido nele, do contrário, ele não vestiria as roupas. Eu tentei ajudar, mas ele saiu correndo. O inspetor respondeu: de que maneira eu poderia ajudar? O senhor poderia chegar lá com uma pasta, eu sugeri, porque ele vive repetindo: eles têm uma pasta contra mim e estão esperando o momento certo para me prender. Então, se o senhor chegar com uma pasta, com algemas e uma ordem de prisão, qualquer papel, só de ver o senhor ele vai perder toda a inteligência. E chegue durante a noite, ele tem de ser preso à noite. E então eu vou lhe persuadir, vou lhe dar 5.000 rúpias para deixar o pobre homem em paz. E, muito relutantemente o senhor deve deixá-lo ir, e eu vou lhe pedir para queimar a pasta. Então o senhor queima a pasta, e enquanto está nos deixando ir, diz-me de modo que ele possa ouvir: agora não há mais nenhum problema, porque a pasta foi queimada e não há mais provas nas mãos da polícia. E eu posso recuperar o dinheiro mais tarde. O homem foi muito bom. Ele disse que iria. E realmente apareceu durante a noite, no momento em que o meu amigo ia se deitar. O inspetor fez com que se levantasse e ele me disse: ouça, olhe, eu venho lhe dizendo que eles viriam, e eles vieram, e esta é a pasta. O inspetor me entregou a ordem de prisão e declarou: ele tem de ser preso. E colocou as algemas nele. Eu tentei persuadi-lo, mas ele informou: não posso fazer nada. Ele vai passar pelo menos 5 anos na cadeia. E Bauron olhou para mim e pediu: escute, faça alguma coisa, ou então estou perdido. Então eu dei as 5.000 rúpias ao inspetor e argumentei: ele é uma pessoa simples. Me faça um favor, deixe-o livre. Se ele fizer alguma coisa outra vez, então eu serei a primeira pessoa a entregá-lo à polícia. Mas este foi o primeiro crime dele, e ele o cometeu sob o efeito de drogas. Com dificuldade, eu convenci o inspetor a queimar a pasta, e ele queimou a pasta. Depois de retirar as algemas, ele me disse: está bem. Se ele fizer alguma outra coisa de novo, não poderei fazer nada. No momento, tudo o que foi relatado sobre ele à polícia foi queimado. Agora a polícia não tem poder para prendê-lo. E daquele dia em diante Bauron ficou perfeitamente bem. No dia seguinte, eu tive de ir à chefatura de polícia para buscar o meu dinheiro de volta. O homem era realmente uma boa pessoa. Ele poderia ter se recusado a me devolver o dinheiro, mas ele o devolveu e perguntou: como está o nosso rapaz? Está perfeitamente bem, eu lhe disse. Agora ele pode ver os policiais passando sem se incomodar. Eu lhe disse 1 ou 2 vezes: olhe lá aqueles policiais. E ele me respondeu: tudo bem. A pasta foi queimada. O meu amigo tinha criado uma alucinação ao redor de si mesmo. E as assim chamadas religiões existem em torno dessas alucinações. Você vai ficar surpreso em saber que a mais antiga das escrituras dos hindus trata de uma determinada droga, somas, que era encontrada nos Himalaias e talvez ainda se encontre lá, mas não sabemos como reconhecê-la. Era uma prática normal entre todas as pessoas religiosas beber somas. Um dos homens mais inteligentes do século XX, Aldous Huxley, ficou muito impressionado quando o LSD foi descoberto. Ele foi o primeiro a fazer a promoção do LSD. Ele viveu com a ilusão de que por meio do LSD pode-se alcançar as mesmas experiências espirituais que Gautama Buda teve, que Kabir teve, que Nanak teve. Pensando nos somas dos Vedas, ele escreveu em seu livro, Céu e Inferno,
que no futuro a maior droga seria um produto sintético criado pela ciência. Seu nome seria uma homenagem à primeira droga usada pelas pessoas religiosas, sombras. E o seu nome seria Soma. E desde os tempos do Rigveda na Índia, os sannyasins hinduístas, pessoas religiosas hinduístas, têm tomado todos os tipos de drogas para entrar em contato com os seus deuses imaginários. A tal ponto que encontrei um seguidor de Kabir e eles bebem todos os tipos de drogas e chega um momento em que se tornam imunes. Então eles começam a criar serpentes ninjas, e fazem com que as cobras mordam a sua língua. Só isso lhes proporciona uma experiência religiosa. Eu vi um mosteiro dos seguidores de Kabir em que eles tinham cobras grandes, perigosas, bastaria uma mordida delas e você estaria morto, pois o veneno não tinha cura. Mas aqueles monges precisavam do veneno porque nenhuma outra droga fazia mais efeito sobre eles. Não é apenas uma coincidência que no Ocidente a geração mais nova tenha se interessado pelas duas coisas ao mesmo tempo, as drogas e o Oriente. Os jovens vão para o Oriente para encontrar um meio de experimentar alguma coisa além do mundo normal, comum, do qual já estão cansados. Agora o sexo não exerce tanta atração, o álcool não interessa mais, então eles vão para o Oriente em busca de técnicas para criar uma realidade. E na maioria dos ashrams do Oriente eles encontram técnicas que ajudam a sua imaginação. São tipos sutis de drogas. E no Ocidente muitos tomaram drogas. Neste momento, existem milhares de jovens, homens e mulheres, sofrendo nas prisões da Europa e da América por causa do consumo de drogas. Mas até onde eu sei, vejo o problema numa perspectiva diferente. Eu o vejo como o começo de uma busca por algo além do mundo comum, embora eles estejam buscando de maneira errada. As drogas não lhes dão a realidade. Você pode criar uma realidade através das drogas, mas essa realidade dura apenas algumas horas e então você precisa retornar às drogas. E a cada vez você precisa tomar quantidades maiores da droga, porque você vai se tornando imune. No entanto, existe uma grande tendência entre os jovens, que nunca foi observada antes, de interesse pelas drogas. Eles estão prontos para enfrentar a prisão, depois saem e voltam a se envolver com as drogas. Na verdade, se eles têm dinheiro, até mesmo dentro da prisão dão um jeito de conseguir drogas com os próprios carcereiros, basta dar dinheiro a eles. Mas eu não vejo a questão como um mau sinal. Eu simplesmente a vejo como uma geração mal orientada. A intenção está certa, mas não existe ninguém para dizer-lhes que as drogas não vão satisfazer os seus desejos ou as suas ansiedades. Apenas a meditação, apenas o silêncio, apenas a transcendência além da mente pode proporcionar a felicidade e a satisfação. Mas eles não podem ser condenados como estão sendo condenados e punidos. A geração mais velha é responsável, porque não oferece alternativas. Eu proponho a única alternativa: quanto mais você meditar, menos vai necessitar de alguma outra coisa. Não precisa criar uma realidade porque começa a ver a própria realidade. E uma realidade criada é simplesmente falsa, é um sonho, talvez um sonho doce, mas um sonho é um sonho, afinal de contas. A sede está certa, apenas eles estão andando a esmo. E os seus líderes religiosos, os seus líderes políticos, os seus governos e as suas instituições educacionais não são capazes de lhes dar a orientação correta. Eu considero tudo isso como um sintoma de uma grande busca, a qual tem de ser bem recebida. Apenas se deve dar as orientações corretas, que as velhas religiões não podem dar, que a velha sociedade é impotente para dar. Nós precisamos, urgentemente, do nascimento de uma nova humanidade. Nós precisamos, urgentemente, mudar toda essa doença e essa coisa horrível que está destruindo muitas e muitas pessoas no mundo. Todo mundo precisa se conhecer, conhecer a própria realidade. E é bom que o desejo tenha surgido. Cedo ou tarde, vamos ser capazes de conduzir os jovens na direção certa. As pessoas que se tornaram sannyasins experimentaram todos os tipos de drogas. E quando elas se tornaram sannyasins e começaram a meditar, pouco a pouco o seu interesse pelas drogas desapareceu. Agora elas não precisam mais das drogas. Não foi preciso nenhuma punição, nenhuma cadeia, só a orientação correta, e a realidade é muito gratificante, é como uma bênção que lhe satisfaz completamente. A existência lhe dá em tal abundância, riqueza de ser, de amor, de paz, de verdade, que você não pode pedir mais. Você não consegue nem sequer imaginar mais.
Capítulo 7. Política. O mundo da política é basicamente do nível instintivo. Ele pertence à lei da selva, a força é o certo. E as pessoas que se interessam pela política são as mais medíocres. A política não requer outra qualificação a não ser a saber, um profundo sentimento de inferioridade. A política pode ser reduzida quase a uma máxima matemática. Política significa sede de poder. Friedrich Nietzsche chegou a escrever um livro, Vontade de Potência. Trata-se de um livro muito significativo porque o desejo de poder se expressa de muitas maneiras. Então você tem de entender como política não só a política que é conhecida por esse nome. Sempre que alguém tenta obter algum poder, é política. Não importa se essa esteja relacionada ao Estado, ao governo, o assunto que for. Para mim, a palavra política é muito mais abrangente do que se entende normalmente. Ao longo da história, o homem vem tentando impor uma estratégia política em relação às mulheres, que elas são inferiores a ele. E ele convenceu as próprias mulheres disso. E usou argumentos quanto à mulher ser desamparada e ela teve de ceder a essa ideia horrível que é absolutamente absurda. A mulher não é nem inferior nem superior ao homem. Trata-se de duas categorias diferentes da humanidade, não podem ser comparadas. A própria comparação é idiota e se você começar a comparar acabará tendo problemas. Por que a mulher foi proclamada inferior pelo homem em todo o mundo? Porque essa era a única maneira de mantê-la dependente, de torná-la uma escrava. Era mais fácil. Se ela fosse igual, então haveria problemas, ela deveria ser condicionada à ideia de que é inferior. E os argumentos apresentados são de que ela é mais fraca fisicamente, tem uma massa muscular menor, é mais baixa. Que ela não produziu nenhuma filosofia, nenhuma teologia, ela não fundou nenhuma religião. Que não houve muitos artistas importantes do sexo feminino, muitos músicos, pintores, isso demonstra que ela não tem inteligência suficiente, não é intelectual. Ela não se preocupa com os problemas superiores da vida, suas preocupações são muito limitadas, ela é apenas uma dona de casa. Então, decidindo comparar dessa maneira, você pode convencer facilmente a mulher de que ela é inferior. Mas esse é um meio muito ardiloso. Há outras coisas também a serem comparadas. A mulher pode ter filhos, o homem não. O homem, com certeza, é inferior, ele não pode ser mãe. A natureza não lhe deu essa grande responsabilidade, sabendo que ele é inferior. A responsabilidade vai para o superior. A natureza não deu um útero ao homem. Na verdade, a função dele no nascimento de uma criança não é nada mais do que uma injeção, um uso muito momentâneo. A mãe tem de carregar o filho por 9 meses e enfrentar todos os problemas de carregar a criança. Não é um trabalho fácil. E então dar à luz à criança, e que é quase como passar pela morte. Então ela se vê envolvida em cuidar da criança por anos a fio, e no passado ela tinha um filho atrás do outro. Que tempo lhe sobraria para se tornar uma grande musicista, uma poetisa, uma pintora? Ela teria tempo para isso. Ela estava constantemente ou grávida ou cuidando dos filhos que tivera. Ela cuidava da casa, por isso os homens podiam se dedicar às questões superiores. Apenas por um dia, por 24 horas, mude a sua rotina. Deixe que ela se dedique à contemplação, a criar poesias ou música, e por 24 horas você toma conta das crianças, da cozinha, da casa. E então você vai saber quem é superior. Apenas 24 horas serão suficientes para lhe provar que tomar conta dos filhos é como estar num hospício. Eles não são tão inocentes quanto parecem. Eles são tão desobedientes quanto você possa imaginar e fazem todo tipo de travessuras. Eles não vão lhe dar folga nem por um instante sequer, querem atenção o tempo todo, talvez essa seja uma necessidade natural. Atenção é alimento. E em apenas um dia cozinhando o alimento para a família e os convidados, você vai saber que em 24 horas você conheceu o inferno, e vai esquecer aquela ideia de que é superior. Porque em 24 horas você não vai pensar nem em uma fração de segundo em teologia, filosofia, religião. Você tem de pensar a partir de outros ângulos também. A mulher tem mais poder de resistência que o homem. Hoje em dia, esse é um fato estabelecido medicamente. As mulheres adoecem menos que os homens, elas vivem mais do que os homens, 5 anos a mais.
É uma sociedade muito estúpida essa que estabeleceu que o marido deve ser 4 ou 5 anos mais velho que a esposa, só para provar que o marido é mais experiente, mais idoso, para manter a superioridade dele intacta. Mas não está medicamente correto, porque a mulher vive 5 anos a mais. E se você pensar do ponto de vista médico, então o marido deveria ser 5 anos mais novo que a esposa, de modo que possam morrer quase ao mesmo tempo. Por um lado, o marido tem de ser 4 ou 5 anos mais velho e, por outro lado, a mulher não pode casar-se de novo, em quase todas as culturas e sociedades. É uma evolução recente que isso permitido, e que isso aconteça apenas nos países mais adiantados. Não se permite que a mulher se case, e nesse caso ela terá de viver no mínimo 10 anos como viúva. Isso é medicamente insalubre, só a aritmética não está certa. Por que forçar 10 anos de viuvez à mulher? A melhor maneira teria sido que a esposa devesse ser 5 anos mais velha e o homem devesse ser 5 anos mais novo. Isso teria resolvido todo o problema. Não haveria necessidade de viúvos e viúvas. Agora, se você pensar que a mulher vive 5 anos a mais que o homem, então quem é superior? Se a mulher adoece menos, tem mais resistência, então quem é superior? As mulheres cometem suicídio 50% menos que os homens. A mesma proporção se aplica à loucura, 50% de mulheres enlouquecem menos que os homens. Então, esses fatos nunca foram levados em consideração, por quê? Porque o homem tem de cometer suicídio numa proporção dobrada em relação às mulheres. Parece que ele não tem paciência em relação à vida. Ele é impaciente demais e desejoso demais, espera demais, e quando as coisas não correm da maneira que queria, ele põe cabo em si mesmo. Ele se frustra muito cedo. Isso mostra uma fraqueza, ele não tem coragem de encarar os problemas da vida. O suicídio é uma atitude covarde. É uma tentativa de escapar dos problemas, não de solucioná-los. A mulher tem mais problemas, os problemas dela e os problemas que o seu homem cria para ela. Ela tem o dobro de problemas e ainda assim consegue enfrentá-los corajosamente. E você continua dizendo que ela é mais fraca. Por que 2 vezes mais homens do que mulheres ficam loucos? Isso simplesmente mostra que o intelecto deles não é feito de materiais fortes, eles explodem o tempo todo. Mas por que se insiste continuamente que a mulher é inferior? É política. É um jogo de poder. Se você não pode se tornar o presidente de um país, não é fácil porque existe muita competição. Você não pode se tornar um Messias porque não é fácil, no momento em que você pensar em se tornar um Messias. Crucificação surge diante dos seus olhos. Ainda outro dia eu vi um anúncio de uma missão cristã procurando novos recrutas, com Jesus pendurado na cruz, e o anúncio dizia: é preciso coragem para ser padre. Grande anúncio! Isso com relação a Jesus, mas o que dizer dos outros padres? Eles não são padres, aquele anúncio é prova suficiente. Então houve apenas um padre. Todos aqueles papas, cardeais, bispos, o que são? Não são padres, porque quando Jesus proclamou as ideias dele, a cruz foi a resposta. E quando aqueles papas vão ao redor do mundo a tapetes vermelhos, atenção, recepções esmagadoras por parte dos presidentes dos países, primeiros ministros dos países, reis e rainhas, isso é estranho. Você não deve portar-se mal com papas e bispos, sim, é mau comportamento. Você está proclamando que ele não é um padre. Crucifique-o, esse será o único certificado de que ele era um autêntico cristão. Crucifique quantos padres puder. Não é a minha ideia, é a ideia deles. Eles publicaram o anúncio de que é preciso coragem para ser padre, com a imagem de Jesus na cruz. É tão simples ser político. Só é preciso se preocupar com o governo, o Estado e os afazeres competentes, qualquer devaneio de poder faz de você um político. O marido tentando ser superior à esposa, é política. A esposa tentando ser superior ao marido, porque a esposa simplesmente não pode aceitar a ideia. Muito embora por milhões de anos tenha sido condicionada, ela encontra maneiras de sabotar esse condicionamento. Essa é toda a razão pela qual a esposa se irrita, tem acessos de mau humor, começa a chorar ante o menor problema, faz um espalhafato por nada, as coisas que você nem sequer pode imaginar causam a maior confusão. Por que tudo isso acontece?
Essa é a maneira feminina dela de sabotar a sua estratégia política. Você pensa que é superior. Continue pensando que é superior, e eu lhe mostro quem é superior. E todo marido sabe quem é superior, ainda assim continua tentando ser superior. Ao menos fora de casa ele faz pose, ajeita a gravata, sorri e segue como se tudo estivesse bem. Numa escolinha, a professora perguntou aos alunos: quem sabe me dizer o nome do animal que sai de casa como um leão e volta como um rato? Uma menina ergueu a mão. A professora disse: muito bem, qual é a resposta? A menina disse: o meu pai. As crianças são muito observadoras. Elas reparam no que acontece. O pai sai quase como um leão, e quando volta para casa não passa de um rato. Todo marido é dominado. Não existe outra categoria de marido. Mas por quê? Por que acontece essa situação? Existe uma forma de política masculina, existe uma forma de política feminina, mas cada uma tenta ficar por cima da outra. Em todas as outras áreas, por exemplo, na universidade, o conferencista quer ser o professor quer ser o catedrático quer ser o reitor quer ser o secretário da cultura, uma constante luta pelo poder. No mínimo seria de se pensar que isso não deveria acontecer na área da educação. Mas ninguém está interessado na educação, todo mundo está interessado no poder. Na religião é a mesma coisa, o bispo quer ser o cardeal quer ser o papa. Todo mundo está numa escada tentando subir mais alto, e os outros estão puxando você para baixo pelas pernas. Os que estão em cima tentam empurrar os de baixo para que não subam para o seu nível. E o mesmo é feito por aqueles que estão um degrau abaixo da escada, alguns de baixo estão puxando as pernas dos de cima, os de cima estão chutando e atingindo os de baixo, tentando mantê-los abaixo o máximo possível. A escada inteira, se você a considerar como um observador, é um circo. E isso acontece em toda parte, em todos os lugares. Portanto, para mim, política significa um esforço de parecer superior. Mas por quê? Porque você se sente, no fundo, inferior. E o homem de instinto tende a se sentir inferior, ele é inferior. Não se trata de um complexo de inferioridade, é um fato, uma realidade, ele é inferior. Viver a vida do instinto é viver no mais baixo nível possível da vida. Se você entende o esforço, a luta para ser superior, você abre mão da luta, você simplesmente diz: eu sou eu mesmo, nem superior, nem inferior. Se você se coloca de lado e observa todo o espetáculo, você entrou no segundo mundo, o mundo da inteligência e da consciência. É apenas uma questão de compreender toda a situação podre em que todo mundo se encontra. Você só precisa observar um pouco toda a situação, o que está acontecendo. E até mesmo se eu atingir o degrau mais alto da escada, qual é o sentido? Você está apenas pendurado no céu parecendo um tolo. Não tem para onde ir. É claro que você não pode descer porque as pessoas vão começar a caçoar de você. Aonde você vai? O que aconteceu? Você foi derrotado. Você não pode descer e não pode ir a parte alguma porque não há degrau acima, então você fica pendurado no céu fingindo que chegou, que encontrou a meta da sua vida. E você sabe que não encontrou nada. Você simplesmente foi um tolo e toda a sua vida foi desperdiçada. Então não há como subir mais. E se você descer, todo mundo vai rir de você. Então todo mundo que se torna o presidente ou o primeiro-ministro de um país, seu maior desejo é que possa morrer no posto. Porque para baixo não poderá ir, isso será um insulto muito grande, será humilhante, e não há como subir mais alto. Você está preso, só a morte pode libertar você desse dilema. O homem está sempre tentando de todas as maneiras ser alguém superior, especial, melhor, mas isso é tudo política. E de acordo comigo apenas as pessoas medíocres estão interessadas. As pessoas inteligentes têm algo mais importante a fazer. A inteligência não pode se desperdiçar na luta com uma política horrível, de terceira classe, suja. Apenas as pessoas de terceira classe se tornam presidentes, primeiros ministros. Uma pessoa inteligente não vai se perder num deserto desses, que não leva a lugar nenhum, nem mesmo a um oásis. Portanto, no nível instintivo, a política não passa de a força é o certo, a lei da selva. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mussolini, Bonaparte, Alexandre,
Tamerlane, todas essas pessoas eram mais como lobos que seres humanos. Se queremos uma humanidade de verdade no mundo, devemos riscar os nomes dessas pessoas totalmente. Devemos esquecer que essas pessoas existiram, elas foram apenas pesadelos. Mas, estranhamente, toda a história está repleta de gente desse tipo. O que é a história? Apenas recortes de jornais dos tempos idos. Se você ajudar alguém, nenhum jornal vai publicar a sua história. Você mata alguém e todos os jornais se enchem de notícias a respeito do assunto. E o que é a sua história a não ser essas pessoas que foram um estorvo, que deixaram feridas na consciência humana? Isso você chama de história. Isso não passa de um lixo guardado na memória. É muito estranho que as verdadeiras flores da inteligência não sejam nem ao menos mencionadas. Foi tão difícil para mim encontrar informações sobre essas pessoas. Procurei em muitas livrarias, tentando encontrar alguma coisa mais sobre essas pessoas, que são criadores de verdade. Eles estabeleceram os alicerces. Mas conhecemos apenas um tipo de mundo, um mundo onde a força é o certo. Então, no segundo nível, o certo é a força. A inteligência acredita em descobrir o que é certo. Não há necessidade de lutar com espadas ou bombas e matar todo mundo, porque a força não prova nada certo. Pense em Muhammad Ali lutando boxe contra Gautama Buda e é claro que ele será o vencedor no primeiro assalto. Não haveria um segundo assalto, o primeiro seria suficiente, o pobre Buda seria arrasado. E observando a situação, ele próprio começaria a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele não esperaria que o mediador contasse. E ele não se moveria do chão, estirado mesmo no chão ele contaria até 10. E diria: está acabado, você é o vencedor. Mas a força não prova o que é certo, ela está perfeitamente bem no mundo dos animais e no mundo do instinto. A inteligência reverte a coisa toda, o certo é a força, e o certo tem de ser decidido pela inteligência, pela lógica, pela razão, pela argumentação. É o que Sócrates fazia no tribunal. Ele estava pronto para responder a todas as perguntas que os jurados e os juízes quisessem fazer. Ele perguntou: quais são os meus crimes? Comecem a enumerá-los um por um, estou pronto para responder. Eles sabiam que seria impossível argumentar com aquele homem, mas crimes vagos, eles pensaram que talvez Sócrates não conseguisse responder por eles. E mesmo que ele conseguisse, os jurados não se deixariam convencer, porque iria contra todo o condicionamento deles. A primeira coisa que eles disseram foi: o maior crime que você cometeu é ter corrompido a mente dos jovens. Sócrates disse: é verdade, mas isso não é crime. E o que vocês chamam de corrupção eu chamo de criação. Vocês têm corrompido a mente das pessoas, então eu tenho que destruir essa corrupção. E se vocês estão certos, então por que não abrem uma escola, uma academia, assim como eu tenho a minha escola e a minha academia? As pessoas irão procurar a que estiver certa. Depois que Sócrates abriu a sua escola, todas as escolas de Atenas fecharam, porque quando um homem como Sócrates estava ensinando, quem poderia competir com ele? Na verdade, todos os professores que trabalhavam nas escolas foram ser alunos de Sócrates. Ele era um verdadeiro mestre. Sócrates disse: apresentem diante de mim um único jovem que tenha sido corrompido por mim, e o que vocês querem dizer com corrupção? Eles disseram: você lhes ensina que não existe Deus nem deuses. Sim, concordou Sócrates. Porque não existe Deus, não existem deuses. O que eu posso fazer? Não é minha responsabilidade. Se Deus não existe, vocês estão corrompendo a mente dos jovens, ou eu estou corrompendo a mente dos jovens. Estou simplesmente dizendo a verdade. Vocês pensam que a verdade pode corromper a mente dos jovens. O debate continuou por vários dias. Finalmente os juízes decidiram que, no que diz respeito à inteligência, ele calou a boca de vocês todos, um único homem sozinho contra toda a medíocre sociedade de Atenas, e então não devemos discutir mais, vamos simplesmente pedir os votos. Sócrates disse: votar não pode provar o que é certo e o que é errado. Na verdade, a maior possibilidade é que as pessoas votem pelo que está errado, porque a maioria consiste de pessoas medíocres.
Sócrates tentou estabelecer que o certo deveria ser decidido pela inteligência. É o que finalmente produziu toda a evolução da ciência. Sócrates devia ser conhecido como o pai de toda a ciência, porque a ciência não é uma questão de você é poderoso, é por isso que está certo. A questão é que alguém possa provar estar certo, o quanto você é poderoso não importa. A questão tem de ser decidida pela lógica, pela razão, no laboratório, com experimentos e experiências. Então, no segundo nível da consciência, a política é uma questão totalmente diferente. A Índia esteve por 2000 anos na escravidão, por muitas razões, mas uma das razões e a mais fundamental é que todas as pessoas inteligentes da Índia voltaram as costas para a política do nível instintivo, de terceira classe, o mais baixo. Todas as pessoas inteligentes não estavam interessadas em política ou poder. Todo o seu interesse era decidir o que é verdadeiro, qual é o significado da vida. Por que estamos aqui? Na época de Gautama Buda, talvez em todo o mundo o segundo nível de consciência tenha chegado ao ponto mais elevado. Na China, Confúcio, Lao Tse, Mencius, Chuang-Tse, Li-Tse, essas eram as pessoas contemporâneas. Na Índia, Gautama Buda, Mahavira, Makali Gosal, Ajit Kekambal, Sanjay Viletiputta, esses eram superpoderosos, gigantes. Na Grécia, Sócrates, Platão, Aristóteles, Plotino, Heráclito, Pitágoras, eles alcançaram o ponto mais alto da inteligência. De repente, foi como se todo mundo fosse varrido por uma maré de inteligência. Apenas os idiotas continuaram lutando, todas as pessoas inteligentes estavam mergulhadas em busca de maneiras de como decidir o que é certo e o que é errado. Na Índia, era uma tradição que todo filósofo viajasse por todo o país, desafiando os outros. O desafio não era hostil, você deve entender isso. No segundo nível, não existe inimizade, ambos os desafiadores eram buscadores. Tratava-se de um fenômeno amigável, não de uma luta, ambos queriam que a verdade saísse vencedora. Nenhum deles estava tentando vencer o outro, não era essa a questão absolutamente. Quando Shankara começou a sua discussão com Manda Mishra, ele tocou os seus pés e pediu a bênção, que a verdade vencesse. Então, tocar os pés do seu inimigo, o que isso mostra? Não é uma questão de derrotar a pessoa. Manda Mishra era um velho e respeitado em todo o país, Shankara era apenas um jovem, de 30 anos de idade. Manda Mishra era da idade do avô dele. Shankara tocou os pés de Manda Mishra, porque não era uma questão de derrotá-lo. E pediu uma bênção, não para que fosse o vencedor, mas para que a verdade vencesse. E a verdade não é propriedade de ninguém. Aquilo acontecia em todo o país. E aqueles grandes intelectuais deram início ao que mesmo nos dias atuais não encontramos em termos de qualidade, de refinamento, pela simples razão de que todos os intelectuais se voltaram para a ciência. A filosofia foi abandonada. Naquela época, todas aquelas pessoas estavam no mundo da filosofia. Mas você tem de se lembrar, é uma luta e não uma questão pessoal, não um desejo de provar a própria superioridade, mas uma investigação para encontrar a verdade. Toda a ênfase mudou, é sobre a vitória da verdade. O famoso ditado da história da filosofia indiana é Satyameva Jayate, a verdade deve vencer, não importa quem seja derrotado. Não é a ascensão de um complexo de inferioridade, mas o surgimento de uma inteligência realmente superior. A tradição foi para a China, para o Japão, e se espalhou também para outros campos. É por isso que se você vir dois lutadores de boxe japoneses, ou lutadores de Aikido, ou lutadores de Jiu-Jitsu ou Judô, ficará surpreso. Em primeiro lugar, eles se inclinam um para o outro com enorme respeito. Não é uma questão de inimizade. É uma questão dos ensinamentos do Judô, e de todas as artes marciais do Japão, que quando você está lutando com alguém não é uma questão de inimizade pessoal. Se for pessoal, você já está inclinado a ser derrotado, porque a luta estará baseada no ego, você estará caindo para o nível mais baixo. Na arte do judô, quem quer que mostre uma arte superior no judô será o vencedor. Não é a pessoa, é a arte que vence. Assim como na filosofia, é a verdade que vence, então é a arte que vence. Nem mesmo por um único momento você deve se lembrar de si da sua vitória, porque será o momento da sua derrota. E isso acontece muitas vezes, o que ninguém mais pode entender a não ser alguém que tenha entendido toda a tradição da cultura oriental. Às vezes,
Há dois lutadores igualmente não egoístas, então ninguém vence. A luta continua por dias, o fim vai sendo postergado, mas ninguém vence. Todo dia eles se encontram, inclinam-se um para o outro, com grande alegria, com grande respeito. Na verdade, eles estão honrados pela pessoa porque ela não é uma pessoa comum, só por lutar com a pessoa já é honra suficiente. E a luta continua. Por fim, os juízes têm de dizer: ninguém pode vencer porque ambos são igualmente desprovidos de ego, nenhum dos dois pode encontrar uma maneira de derrotar o outro. O ego é a escapatória. O ego é um tipo de sono em que você pode ser derrotado. Apenas por um momento um pensamento pode surgir e esse será o seu fim. A arte do judô, do jiu-jitsu, do aikido, são todas semelhantes, com apenas pequenas diferenças, sutilezas, mas os fundamentos básicos são um só. E os fundamentos básicos são que, quando você estiver lutando, não deve estar presente, mas completamente ausente, então nenhuma espada poderá cortar você. E se você vir dois espadachins lutando, ficará simplesmente impressionado. Uma vez eu tive um amigo, o nome dele era Chanchao Sin, e ele havia recebido treinamento em artes marciais no Japão. Ele abriu uma escola de artes marciais e costumava nos mostrar um pouco do que sabia de vez em quando apenas por diversão. Ele me disse: no Japão, existe um determinado treinamento para vós. Se alguém ataca você com uma espada e você não tem nenhuma arma, você simplesmente emite um determinado som e a espada cai da mão do outro. Eu me surpreendi. Parece uma coisa incrível. Tenho um amigo lutador, continuou ele. Ele não sabe nada sobre espadas, mas apenas com um bastão ele consegue cortar a sua cabeça. Então eu encontrei o lutador e lhe contei sobre o que esse homem havia dito. Ele confirmou: não há problema nenhum. Eu abro a cabeça desse homem em duas partes, basta um golpe e é o suficiente. Ele era um homem forte quando foi bater em Chanchao Sin, assim que ele ergueu a mão, Chanchao Sin deu um grito e o bastão caiu da mão do lutador, como se o coração dele tivesse parado de bater. Seja lá o que aconteceu, a mão dele perdeu a força, bastou um som. Eu perguntei ao meu amigo: como você faz aquele som? Chanchao Sin respondeu: o som é fácil de aprender, a coisa por trás dele é que você não deve estar presente. Essa é a parte mais difícil. Eu estive no Japão durante vários anos, tudo é simples, e esse é todo o problema, você não deve estar presente. E no momento em que alguém está para a sua cabeça em dois, ao mesmo tempo você precisa muito estar lá. Mesmo nesse momento você não deve estar presente, apenas o som, sem ego nenhum por trás. De repente, o homem esquece o que está fazendo, ele fica completamente desnorteado. Mesmo a sua memória por um momento se esvai. Ele não sabe o que está acontecendo, o que ele está fazendo ali, o que estava fazendo. Ele vai precisar de um pouco de tempo para se recuperar. Apenas o seu ego precisa estar ausente. Essa ausência cria uma determinada mudança na mente da pessoa, um determinado tipo de pausa, uma pausa repentina. Mas se ambas as pessoas forem desprovidas de ego, então é muito difícil. Então costuma acontecer uma coisa estranha no Japão, uma coisa cotidiana. Antes que você pegue a sua espada para atingir o outro homem, a espada do outro homem já está pronta para defender. Isso não acontece depois de você se mover, não, mas antes de você ter sequer pensado em se mover. É como se naquela fração de segundo, quando você pensa em se mover, antes que a sua mão faça um movimento, o pensamento alcançou o homem e ele se preparou para se defender. Isso também só acontece se você estiver ausente. Então a espada não está separada de você. Você não está fazendo nada, você está simplesmente ali, ausente, permitindo que as coisas aconteçam. Mas se ambos forem desprovidos de ego, então a luta pode durar dias. Ninguém pode atingir nem mesmo arranhar a outra pessoa. Esse não é um nível comum, instintivo. Você passou a um nível superior, até mesmo acima do segundo. Você passou ao terceiro nível, o nível intuitivo. Assim como pode acontecer com as espadas, no boxe ou no estilo de luta oriental, o mesmo pode acontecer com a inteligência no terceiro plano. Eu amei apenas 2 professores em toda a minha carreira. Eu incomodei muitos, e nunca deixei esses 2 nem por um momento, mas eu os amava. Um deles era o professor S.S. Roy,
ele fez a sua tese de doutorado sobre Shankara e Bradley, um estudo comparativo. Ele me deu de presente o primeiro exemplar dessa sua obra. Eu lhe disse: "Isso não me parece bom, sou o seu aluno e você está me presenteando com o primeiro exemplar da sua tese, assim que ela veio da gráfica." "Na minha opinião, você merece", respondeu ele. "Mas na minha opinião toda a sua tese está errada", argumentei eu, "até o título está errado, porque você está comparando dois homens de níveis diferentes." Bradley é um intelectual, um grande intelectual. Ele dominava, na primeira parte do século XX, todo o mundo da filosofia. Ele era o maior intelectual da época. Shankara não é um intelectual de maneira nenhuma. Eu disse ao professor Roy: "É claro que ambos chegaram a conclusões semelhantes, é por isso que você os comparou, você vê que as conclusões são semelhantes. Mas você não vê que eles chegaram a conclusões semelhantes por caminhos diversos." E essa é a minha objeção, porque Bradley simplesmente chegou a essas conclusões pela lógica, ao passo que Shankara chegou a essas conclusões pela experiência. Shankara não só está argumentando sobre elas como filósofo. Ele argumenta como um filósofo também, mas isso é secundário. Ele sentiu a verdade. Então, para expressar essa verdade ele usa a lógica, a razão, o intelecto. Bradley não teve experiência, e admite que não teve experiência, mas intelectualmente ele acha essas conclusões as mais defensáveis, as mais válidas. Então conclui para o professor Roy: "Se você me perguntar, você comparou duas pessoas completamente diferentes, que não são comparáveis." E havia outras questões, mas a questão básica surgia sempre, o tempo todo. É possível chegar a uma conclusão apenas logicamente, e ela pode estar correta, pode não estar correta, você pode não estar certo quanto à correção dela. Mas para Shankara não era uma questão de que ela pudesse estar correta ou não, ela era correta. Até mesmo se você provar logicamente que ele estava errado, ele não arredaria da posição que assumirá. Bradley arredaria, se você pudesse provar para ele que ele estava errado, ele recuaria. Eu disse: "Tanto Shankara quanto Bradley dizem que Deus, Brahma, a verdade, todos são absolutos. Mas a diferença é que Bradley mudaria a sua posição se você apresentasse um argumento lógico contra ele e provasse que o argumento dele estava errado. Já Shankara simplesmente riria e diria: você pode estar certo. A maneira pela qual me expressei estava errada, e eu sabia que alguém que conhecesse a verdade iria achar que a expressão estava errada. Você está absolutamente certo, minha expressão estava errada." Mas Shankara não admitiria que ele estava errado. A posição dele era da experiência, ela é intuitiva. Não existe luta nenhuma no nível intuitivo. O político no nível instintivo é simplesmente um animal selvagem. Ele não acredita em nada a não ser em ser vitorioso. Sejam quais forem os meios para ser vitorioso, ele usará. O fim justifica os meios, por mais horríveis que sejam. Adolf Hitler diz na autobiografia dele: "Os meios não importam, o que importa é o fim." Se você for bem-sucedido, o que quer que tenha feito estará certo, se você fracassar, o que quer que tenha feito estará errado. Você mente, mas se for bem-sucedido a mentira se tornará verdade. Faça tudo, apenas mantenha em mente que o sucesso deve estar no final. Então o sucesso, retroativamente, torna tudo certo. E a derrota você pode fazer tudo certo, mas a derrota irá mostrar que estava tudo errado. No segundo nível existe uma luta, mas então a luta é humana, é do intelecto. Sim, existe ainda uma determinada luta para provar que o que você está sustentando é verdade, mas a verdade é mais importante que você. Se você for derrotado em favor de uma verdade maior, ficará feliz, não infeliz. Quando Shankara derrotou Manda Mishra imediatamente parou, tocou os pés de Shankara e pediu para ser iniciado como discípulo dele. Não é uma questão de luta. É um mundo humano, muito superior, de inteligência. Mas ainda assim, em algum lugar, em nome da verdade, uns poucos políticos espreitam por trás da cena. De outra maneira, o que é necessário para até mesmo desafiar esse homem? Se você conhece a verdade, desfrute-a. Qual é o sentido de sair pelo país inteiro derrotando as pessoas? Se você conhece a verdade, as pessoas virão até você. Existe uma política muito sutil nisso.
Você pode chamá-la de política filosófica, política religiosa, mas ainda assim é política, muito refinada. Apenas no terceiro nível, quando a intuição começa a funcionar, não existe luta nenhuma. Buda nunca procurou ninguém para sair vitorioso, Mahavira nunca procurou ninguém para sair vitorioso, Lao Tse nunca procurou ninguém para sair vitorioso. As pessoas os procuravam, quem estava sedento os procurava. Eles não estavam nem mesmo interessados naqueles que os desafiavam para uma discussão intelectual. Muitos os procuraram, Sariputta, Moggallaya, Mahakashya procuraram Buda. Todas essas pessoas eram grandes filósofos com milhares de discípulos e procuraram Buda para desafiá-lo. O único procedimento dele por toda a vida foi: se você sabe, eu estou contente. Você se considera vitorioso. Mas você sabe. Eu sei, e eu não acho que tenha de desafiar ninguém. Porque há apenas dois tipos de pessoas, aquelas que sabem e aquelas que não sabem. As que não sabem, como eu posso desafiar esses pobres sujeitos? Está fora de questão. Os que sabem, como posso desafiar essas pessoas ricas? Está fora de questão. Ele perguntou a Sariputta: se você sabe, estou contente, mas você sabe. E eu não estou desafiando você, apenas perguntando. Quem é você? Se você não sabe, então deixe de lado a ideia de me desafiar. Então apenas fique aqui comigo. Algum dia, no momento certo, pode acontecer não pelo desafio, nem pela discussão, nem mesmo pela expressão. E as pessoas eram realmente honestas. Sariputta inclinou-se profundamente e disse: por favor, perdoe-me por desafiá-lo. Eu não sei. Sou um argumentador habilidoso e derrotei muitos filósofos, mas vejo que você não é filósofo. E então chegou o momento de me render e ver por esse novo ângulo. O que devo fazer? Buda disse: você apenas deve ficar em silêncio por 2 anos. Era um procedimento simples para todo desafiador que aparecesse, e apareceram muitos. 2 anos de completo silêncio e então você pode fazer qualquer pergunta. E 2 anos de silêncio eram o suficiente, mais do que o suficiente. Depois de 2 anos eles tinham esquecido o próprio nome, haviam esquecido qualquer desafio, qualquer ideia de vitória. Eles haviam provado do homem. Eles haviam provado da sua verdade. Portanto, no nível intuitivo, não existe política nenhuma. Num mundo melhor, as pessoas de intuição serão as luzes de direção para os que podem ao menos entendê-las intelectualmente. E os políticos intelectuais, professores de política, a classe culta, os teóricos, serão os guias para os políticos instintivos. Apenas dessa maneira o mundo poderá ficar tranquilo, viver tranquilo. A luz deve vir do nível mais elevado. Ela terá de passar pela 2ª categoria, porque apenas então a 3ª categoria será capaz de captar alguma coisa dela. A 2ª categoria vai funcionar como uma ponte. Era assim na Índia antiga. Aconteceu uma vez. As pessoas realmente intuitivas viviam nas florestas ou nas montanhas, e os intelectuais, os professores, os punditos ou eruditos hindus, os letrados, os primeiros ministros, costumavam procurá-los com os seus problemas porque, conforme diziam, nós somos cegos, vocês têm olhos. Aconteceu com Buda. Ele estava cuidando do acampamento dele numa das margens de um rio e de ambos os lados os exércitos esperavam. Havia 2 reinos e o rio era a fronteira, e eles vinham se enfrentando ao longo de gerações para decidir a qual dos reinos o rio pertenceria, porque a água era valiosa. E eles não eram capazes de decidir, então às vezes tornavam a água do rio vermelha de sangue e a luta continuava. Buda montou o acampamento ali e os generais de ambos os exércitos o procuraram. Por acaso, eles entraram no acampamento ao mesmo tempo e se avistaram. Ficaram chocados com a estranha coincidência, mas no momento não havia como recuar. Buda disse: não se preocupem, é bom que tenham chegado juntos. Os 2 são cegos, os seus predecessores eram cegos. O rio continua fluindo e vocês continuam matando pessoas. Não conseguem ver esse fato simples. Vocês 2 precisam de água, e o rio é grande o suficiente. Não há necessidade de possuir o rio, e quem pode ser o possuidor? Toda a água corre para o oceano. Por que não podem os 2 usá-la? Uma margem pertence a um reino, a outra margem pertence ao outro reino, não há problema.
E não há necessidade nem mesmo de traçar uma linha no meio do rio, porque as linhas podem ser arrastadas pela água. Usem a água, em vez de lutar. Era tão simples. E eles entenderam que os seus campos e as suas colheitas estavam morrendo porque não tinham ninguém para cuidar delas. Lutar era o mais importante. Quem possuía o rio? Primeiro a água tinha de ser possuída, só então poderiam irrigar os campos. Mas a mente estúpida pensa apenas em termos de possessão. O homem de discernimento pensa em termos de utilidade. Buda disse simplesmente: usem o rio. E me procurem de novo quando tiverem usado toda a água. Então não haverá problema, e então veremos. Mas me procurem de novo apenas quando tiverem usado toda a água. A água continua fluindo depois de 25 séculos. Como você pode usar toda a água? É um rio grande, com milhares de quilômetros de comprimento. Ele traz a água das neves eternas dos Himalaias e a leva para o mar de Bengala. Como se poderia exauri-lo? E aqueles reinos eram apenas reinos pequenos. Mesmo que quisessem exauri-lo, não havia como. O discernimento deve vir da pessoa intuitiva. Mas o discernimento pode ser apenas entendido pelos inteligentes, e os inteligentes podem ajudar os políticos de instinto, para os quais o único desejo é o poder. Isso eu chamo de meritocracia, porque o mérito supremo domina e influencia os degraus inferiores, ajudando-os a subir acima do seu nível. Não há interesse investido, e por não haver interesse investido, ele é livre e o seu discernimento é claro. É difícil para as pessoas intuitivas explicar alguma coisa às pessoas instintivas porque elas estão muito além, pertencendo a duas dimensões diferentes sem nenhuma ligação. No meio, o intelectual pode ser de enorme ajuda. As universidades, as faculdades, as escolas não devem apenas ensinar ciência política. É uma ideia estúpida ensinar ciência política. Ensinar ciência política, mas também ensinar arte política, porque a ciência não tem utilidade. Você tem de ensinar política prática. E os professores das universidades devem preparar políticos, dar-lhes determinadas qualidades. Então as pessoas que estão governando no momento em todo o mundo não vão conseguir nada. Então você vai encontrar governantes bem treinados, instruídos, conhecendo a arte e a ciência da política, e sempre prontos a consultar os professores, os pesquisadores e letrados. E pouco a pouco talvez seja possível que eles possam se aproximar do mais alto nível da meritocracia, as pessoas intuitivas. Se isso for possível, então teremos, pela primeira vez, algo que é realmente humano, dando dignidade à humanidade, integridade às pessoas. Pela primeira vez você terá uma verdadeira democracia no mundo. O que existe hoje como democracia não é democracia, é oclocracia, domínio da plebe.